Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros do professor Dionísio da Silva, nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Professor Dionísio da Silva, você está muito importante, entendeu? Toda hora sendo convocado para participações ilustres em debates, entendeu? Agora eu vou te dizer, a Band News FM realmente tem a honra de tê-lo como colunista todas as quintas-feiras e também com reprise ao longo do final de semana na programação nacional. Bom dia, professor Colorado Dionísio da Silva, que teve a estreia ontem do Abel, que é um cara que eu gosto muito, tem uma longa e vasta, né, identificação com o seu time, mas não foi boa, né? Começou perdendo na Copa do Brasil, em casa para o América Mineiro por 1-0, mas vamos torcer, gosto do Abelão, torcer para o Abelão se ajeitar no Inter e vocês conseguirem dias melhores. Fala, professor, bom dia. Bom dia, Rodolfo Schneider, parabéns pelo seu Fluminense também, bom dia, Pinho. Bom dia. Podia acabar o campeonato hoje, né? Podia acabar o campeonato hoje, hein, professor? Eu ia ficar feliz com a vaga na Libertadores e você mais ainda com o Campeonato Brasileiro, né? Rapaz, mas a última vez que o Inter foi campeão naquele glorioso time foi nos anos 70, 1979, faz tempo, hein, Rodolfo? Professor, imagina, você não tinha nenhum livro publicado ainda. Professor, brincadeiras à parte, vamos lá. Você separou uma palavra que a gente usa direto, inclusive no ar, mas as pessoas usam bastante no linguajar popular, que é cara. Então, peraí. Jéssica Santos, por favor. Cara que pensa em você toda hora. Ih, rapaz, até trilha sonora com o Roberto Carlos. Quantos segundos se você demora? Foi essa, professor, que você pediu ou não? Foi bem essa. Cara. Porque a que mais fala em cara, né, e dá os vários significados concentrando na pessoa, né? É uma coisa curiosíssima. Olha, estão me ouvindo bem? Porque aqui está pipocando às vezes. Então tá tudo bem. Olha, a palavra cara tem tantos significados, né, que nós vamos falar de alguns. Por exemplo, todo jogo de futebol tem lá cara ou coroa, que é uma lembrança ainda dos tempos monárquicos. De um lado da moeda havia a coroa e do outro o rosto do soberano. Depois dos tempos republicanos passaram a definir coroa assim. Coroa é o lado oposto da cara quando você faz o sorteio. Né? Cara ou coroa, né? Eu sempre perco, rapaz. É verdade. Mas cara é muito nosso, professor, ou tem algo semelhante para trazer, sei lá, latim, para trazer aqui para o nosso português? Olha, Rodolfo, o glorioso Roberto Carlos, aí não é que esse sucesso todo, a vida fora, ele traz um dos significados que é o cara, a pessoa, mas é curioso mesmo que cara mudou de significado e foi ganhando outros sentidos, em outros contextos. A palavra cara veio do grego cara, mas o próprio Sófocles, o autor do Eletra, por exemplo, do Electra, lá no século V a.C., ele usa a palavra cara para semblante numa parte do Electra, então está se referindo a semblante, e no outro, em que ele diz que o cara quebrou a cara porque foi ferido num combate, ele usa cara também, já tem dois significados. E para nós, quando veio para o latim, ela passou a substituir o capícia, que deu cabeça, e que tinha vindo de caput, né? Então fez uma viagem incrível, ficou em expressões como dos pés à cabeça, e era esta cara, de cabo a rabo, desta cabeça até o fim, lê um texto de cabo a rabo. Mas, Rodolfo, quando o grego queria se referir exatamente à cabeça, e nós ainda podemos ver isso hoje nas bulas de remédios, ele usava a palavra kefalé,
que deu para nós cefaleia, encéfalo, encefálico, não é? E o cabeça para nós deu outra coisa, deu capitão, deu capítulo, deu capital, Caramba. né? Eu não sabia, eu não tinha ligado uma coisa com a outra, cabeça com capítulo, com o que mais que você falou? Com capítulo, cabo, capital, capitão, é tudo cabeça. Caramba, eu não tinha imaginado isso, rapaz. Nunca tinha feito essa ligação que um vinha do outro, né? Impressionante, professor. E, Rodolfo, eu gosto dessa nossa conversa aqui, porque eu, às vezes, também não tinha pensado, mas como o programa é ao vivo, com as intervenções de vocês, acabo me lembrando de coisas assim na hora, ou como diz de um jeito chique, as abrupto. Por exemplo, você falou agora da cabeça, você não tinha pensado nisso, eu estou pensando agora que a gente diz que aquelas coisas que a gente sabe de cor, a gente diz, eu sei de cabeça, não é? É verdade. Pô, isso aí eu sei de cabeça. Isso. Eu sei de cor. Isso aí de cor. E quando você diz assim, olha, o nosso Cristiano Pinho está lá mergulhado no serviço, ele meteu a cara, daí é cara. Agora fez uma imersão. O Andreasa está lá nos ouvindo e está certamente com a vontade, coçando para dizer algumas coisas, né? Porque, veja você, o significado que essa palavra ganhou, a gente diz que o cara não tem vergonha na cara, não é? Daí é na cara, não é na cabeça. Mas se você pegar um dicionário, Rodolfo, pergunta e ver assim, o verbete cara, o que cara pode ser? Pode ser face, pode ser semblante, os romanos usavam mais rosto, pode ser aparência, pode ser fisionomia, mas ninguém diz, alguém deu um tapa na fisionomia do outro, né? É verdade, não dá um tapa na fisionomia, né? Vergonha na cara, mas não é um tapa na fisionomia. É impressionante, mas isso é muito provavelmente, professor, você conhece melhor, isso é muito de formação, por exemplo, no linguajar popular, né, nas pessoas que vão criando suas frases, vão criando suas expressões e vai ficando, né? Aos poucos vai ficando. Não é algo que vem do dicionário, dos etimólogos, nada disso, né? Não, o caminho é justamente o inverso, né? Recolhe-se das ruas os filólogos, os linguistas, os lexicógrafos organizam e dizem assim, essa palavra ficou. Então ela vai entrar no sistema da língua. Você pode ver que está rodando aí na praça um besterol aí em que caiu na esparrela, inclusive um colégio, teve que em seguida se desmentir, não ia adotar aquilo, de introduzir no português o gênero neutro, que não tem. Não cabe, a língua é feita, é um patrimônio público. Então, a gente diz assim, bom, eu não posso... de minha livre vontade, eu sozinho ou porque eu lidero um grupo, mudar a língua portuguesa, porque isso seria um crime de lesa-língua, não é? A língua é de todo mundo. Professor, expressão, essa é ótima que você separou, filho feio não tem pai. Aquele negócio que o pessoal fala, isso aí não deu certo, ninguém assume, né? Quando o negócio deu certo, todo mundo é pai. Quando não deu certo, filho feio não tem pai. Como que isso surgiu, professor? Olha, Rodolfo, esse provérbio é da sabedoria portuguesa. A primeira comparação foi feita com a própria família, que é onde tudo começa. Então, o filho... a beleza é um dado essencial da vida, é um valor referencial, inclusive quem ama o feio e bonito lhe parece, né? Mas eles usaram por comparação, como você acabou de dizer, é uma expressão autoexplicativa. Quando uma coisa é mal feita, aquela coisa não tem quem a fez. Então eles traduziram numa linguagem familiar. Filho feio não tem pai. O provérbio tem a sabedoria, uma espécie de filosofia em frascos, né, e comprimidos. Os frascos e comprimidos, né? Os fracos e oprimidos.
Ô, professor, e essa outra maravilhosa que você separou? Caramba, essa foi no fio do bigode. O que significa isso e de onde vem, professor? Essa aí, Rodolfo, só para trazer também a origem dessa expressão na nossa pauta, trouxemos aqui na segunda-feira, acho que você não estava presente, estávamos, Andreasa e eu, falando sobre uma operação de fraude na saúde em Arraial do Cabo, da Polícia Civil, que foi batizada Operação no Fio do Bigode, justamente porque os acordos eles só eram celebrados de boca e não oficialmente. Já trouxe um pouco da expressão aí. Ótimo. E aí, eu gostei muito da inclusão da pauta, foi o Cristiano Pinho que pediu para incluir, né? Achei muito apropriado, porque nós estamos justamente em novembro. E vou explicar, então, a origem da expressão, mas lembrando, Rodolfo, que na Austrália, em 2003, preocupados com as suas esposas que estavam fazendo um movimento para prevenir o câncer de mama, alguns homens se reuniram, eram cerca de 30 amigos, e eles combinaram o seguinte: iam deixar crescer o bigode, porque ninguém mais usava bigode, cada um dava $10 e criaram o movimento chamado Mossack November, que deu Movember, né? Para parodiar o novembro, ficou, em vez de novembro, Movember, para a primeira sílaba inicial de bigode em inglês, mustache. Por que o bigode saiu da cara, né? Saiu da cara do homem. É raro ter haver alguém que use bigode, ficou muito mais raro. O bigode veio lá dos seus ancestrais, é uma expressão germânica que dizia bigot, por Deus, era um juramento. E a pessoa fazia isso e foi entendida em Portugal, porque quem fazia esse juramento passava a mão na barba. Barba era um indicador de seriedade, de qualificação social, de emancipação. Então, dizem, não há registro, né? Há uma lenda de que a gente fazia os negócios trocando fio de bigode, e certamente foram feitos negócios em que se trocava o fio do bigode. Mas o que vale mesmo é o ponto da expressão. As pessoas eram analfabetas, não tinham como assinar um documento, as assinaturas, mesmo das altas autoridades, eram com aquela rubrica, não é? Com aquela massinha, rubrica, que ainda hoje a pessoa diz, põe sua rubrica aqui. O certo é rubrica, né? Com a rubrica, ou então digital, colocava o dedão ali e assinava a rogo. Ironicamente, agora concluindo, Rodolfo, nós estamos voltando para a assinatura digital, mas não mais com o dedo, né? Assinatura digitalizada, né? Exatamente. Agora, aliás, em eleições também, né, que estão chegando no próximo final de semana. De qualquer maneira, é importante esse lembrete do professor Dionísio. Não é rúbrica. É rubrica, né, professor? Vira e mexe, o pessoal vem com um contrato aqui na Band para assinar. É rubrica, não é rúbrica que você coloca aquelas suas iniciais, dá só aquela tua assinatura curtinha assim para poder dar um visto nas páginas, né? Não, e o Pinho lembrou muito bem a expressão, Rodolfo, porque as leis brasileiras reconhecem o fio do bigode, por metáfora, né? É claro que as mulheres podem fazer os negócios sem usar bigode. Eu estava brincando com a Jade aqui quando fazia a pauta. Olha, tem essa piada que brasileiro adora, piada de português e vice-versa, né? Negócio fio de bigode, mulher portuguesa também pode fazer, que existe esse deboche mútuo aí. Mas que o que é que temos que tirar deste fundo, Rodolfo, é que a lei brasileira reconhece o contrato verbal. É mais difícil de provar, mesmo não tendo contrato, mas reconhece, o judiciário reconhece esses contratos no fio do bigode, isso é só verbais, só na palavra falada, né? É verdade. E é a mais gostosa, né, professor? Porque é a que é utilizada na rua, que os nossos ouvintes se identificam, né? Essa linguagem falada. Professor querido Dionísio da Silva, até quinta-feira que vem, com grande prazer, a coluna Sem Papas na Língua.
O prazer é sempre mútuo. Um grande abraço aos ouvintes, a você, querido Rodolfo, querido Pinho. Abraço. E ao nosso Andreasa, breve retorno. Isso. E saúde para ele. Muito obrigado. Exatamente, saúde. Um beijo, professor, até semana que vem.